capaz de destruir minhas bonecas de voodoo. Este império é muito mais forte que os reinos na superfície do mundo dos magos. Leylin acenou com a cabeça na antiga casa de Xavier em Thousand Bear City. Seus bonecos de voodoo eram tão fortes quanto o pico amanhecer dos magos, nos limites da classificação 6. No mundo da superfície, isso poderia permitir-se um trono, mas essa força foi agora destruída pelas forças especiais de um único império. Em outras palavras, o monarca dos céus, as chamas flamejantes, o monarca e similares não teriam um bom final se viessem a este mundo. Eu não descobri a Senhora da Noite ainda. Ela poderia rastrear minhas bonecas usando a rede neural central e o VAV, forçando-uma para o espaço aberto. Essa ação rápida e decisiva avaliava indiferentemente Leylin, ao mesmo tempo em que não nutria muito mais esperanças para os outros dois bonecos. Com os poderes deste império, descobrir os outros dois era apenas uma questão de tempo. No entanto, os objetivos de adquirir inteligência, dados e até mesmo ganhar tempo, já eram suficientes. Leylin ficou em Thousand Bear City por algum tempo, observando Xavier treinar imprudentemente no Snack Beat Feast. A curiosidade tirará o melhor dele e ele comprará uma grande quantidade de ervas medicinais e manequins de treinamento para praticar. Outra das bonecas foi descoberta durante esse tempo. No entanto, várias cidades importantes sofreram danos colaterais para destruí-lo, e a destruição e os vírus espalhados pelo boneco atingiram milhões. O governo havia iniciado uma campanha de doação para as vítimas dessa tragédia, e a irmã de Xavier, Jill, doou parte de seu dinheiro de bolso. Quanto ao último boneco de voodoo sobrevivente, ele estava atualmente escondido no vasto oceano. No entanto, era apenas uma questão de tempo antes de ser descoberto. Leylin não se importava com isso, fazendo com que reunisse tantos dados quanto possível antes de ser rastreado. Passado que ele não se incomodou com isso. Em qualquer caso, ele estava confiante em se infiltrar neste mundo, mesmo sem a ajuda dos bonecos de voodoo, e poderia evitar a vigilância do próprio VAV das sombras. Dentro de um porão subterrâneo. Xavier já havia movido a maioria das coisas para fora deste lugar, fazendo um espaço vazio do tamanho de uma meia quadra de basquete. A área estava cheia de sacos de areia e bonecos. Xavier não estava de camisa, e ele enrolou os punhos com um pano quando começou a praticar a técnica escrita no manual do punho de mordida de cobra. Asterisco Cici. Asterisco cada soco dele parecia suavizar seus ossos, deixando-os girar e contorcer de diferentes maneiras. Um silvo soou com cada punho jogado, como se fosse uma cobra venenosa que estava golpeando. Uf! Punho da mordida de cobra. Impiedoso, insidioso, e o truque está em ser inesperado, atingindo um ângulo que o adversário não antecipará. Por isso, tenho que mergulhar meus braços dentro de um caldo especial de mistura nos estágios iniciais, para suavizar os ossos, resmungou Xavier. Depois de praticar uma etapa da técnica, ele foi até o tanque de água nas proximidades, pegou uma toalha branca e a enxugou. Ele então aplicou a substância preta na toalha em suas mãos, sem perder um único poro. O líquido enegrecido pareceu queimar sua pele ao entrar em contato e abriu o caminho entre os poros e os ossos, como se quisesse derreter o braço inteiro. Argue! Por asterisco asterisco. Dói tão ruim. Essa dor fez Xavier xingar. Ele enfiou outra toalha que ele tinha preparado em sua boca quando sua expressão se tornou malévola, e soltou fracamente o rugido de uma fera. Essa dor durou mais de meia hora antes de diminuir, deixando Xavier com suor frio. Asterisco pu. Asterisco ele cuspiu a toalha na boca e olhou para a própria mão. Uma vez que o resíduo da mistura foi lavado, revelou uma pele clara e esbranquiçada com um brilho brilhante. Isso! Ele tocou a própria mão e sentiu que a pele ficou mais grossa. Não! É totalmente adicionando outra camada de pele externa. Xavier olhou para ele por mais algum tempo antes de pegar uma agulha e perfurar sua própria pele. Resiliente e suave, assim como se esconde. Ele precisava de cerca de metade de sua força para finalmente atravessar a pele, e mesmo isso só o fez sentir um aperto. Ambos os meus braços têm um efeito penetrante maior, e até meus ossos se tornaram mais macios, chegando ao requisito mínimo do punho da picada da cobra. Xavier acenou com a cabeça,
e de repente sentiu seu coração doer um pouco. Os ingredientes para a mistura são muito caros, e essa dor. Seu batimento cardíaco cresceu rapidamente quando ele olhou para o manual. Apenas o estágio elementar me custou todas as minhas economias. Eu até preciso colocar minhas mãos em veneno nos últimos estágios, dando aos meus ataques um efeito tóxico. Não importa o que não pareça uma habilidade ortodoxa, mas demoníaca. Na verdade, o palpite de Xavier foi bastante preciso. No passado, o Snakebeat Fist era um manual usado pelos servos, então não era nada bom. No entanto, concedeu grande poder em um curto período de tempo. No entanto, com o afinamento dessas linhagens e a supressão de vários reinos e impérios, as linhagens haviam regredido com o tempo. Manuais como o Snakebeat Fist, em vez disso, tornaram-se tesouros a serem passados adiante. Se ele continuar treinando assim, ele provavelmente se desviará e enlouquecerá. Mesmo que ele tenha sorte suficiente para ter sucesso, será no máximo alguma habilidade em torno do Rapid Shadows de nível médio. Lei ficou ao lado e casualmente observou Xavier treinar. Esqueça! Eu fui um convidado por tanto tempo, já é hora de eu pagar um aluguel, asterisco pô. Asterisco Leilin sorriu quando ele estendeu a mão, e uma luz negra entrou no manual do Snakebeat Fist. Como esta luz era muito fraca, Xavier, que estava praticando diligentemente, não percebeu. No entanto, o manual antigo tremeu antes de retomar uma posição estacionária. Em uma certa página do livro que registrou as runas da flor da datura negra, as linhas das runas continuaram a se estender e se preencher à medida que a flor florescia. Muito em breve, essas linhas perderam seus poderes e não se moveram mais. No entanto, a flor da datura negra, que originalmente era apenas um quarto de cheia, estava agora a meio caminho, e as ondas de energia pareciam estar se espalhando das runas. Asterisco Sylvie. Asterisco naturalmente, Xavier não percebeu essas mudanças. No entanto, quando ele socou, o assobio de uma serpente gigante soou mais uma vez, fazendo a runa da flor de datura negra brilhar. Uma radiação de energia que o dono original, um mago, havia colocado no livro foi agora retirada, quando começou a se mover em direção ao único descendente de linhagem ao redor do manual. Asterisco Sylvie. Asterisco Sylvie. O assobio do Snakebeat Fist ficou cada vez mais alto, à medida que a vibração das ondas sonoras se tornava mais forte. Era como se uma serpente gigante tivesse se enrolado em volta do corpo de Xavier. O adolescente havia entrado em um estado milagroso. Seus olhos ficaram embotados quando ele soltou soco após soco. O adolescente agora entrará em um estado miraculoso. O gás preto formou um fantasma de uma cobra negra atrás dele, seus olhos vermelhos e língua emitindo uma aura perigosa. Com a aparência do fantasma, a pele nos braços de Xavier começou a mudar. Uma vez que a pele velha caiu, revelou escamas por baixo. Esta energia é apenas para pagar aluguel. No entanto, é como uma chave que soltou a radiação dentro do manual. Leilin sorriu enquanto observava o gás preto engolfando Xavier inteiro. Com seus poderes atuais, ele poderia facilmente conceder a Xavier a força de um amanhecer. No entanto, isso não se coadunava com os princípios dos magos, que os negócios exigiam medidas iguais. Além disso, tal pico de poder estrangeiro alertaria definitivamente o Veave. Por que ele faria tal coisa? Por isso, Leilin escolheu pagar o aluguel em igual medida. Isso revelara a radiação de energia dentro do livro, permitindo que as intenções dos ancestrais de Xavier fossem cumpridas. Embora seu antepassado fosse um magus baixo, este é um começo para ter habilidades extraordinárias. Seguindo em frente, tudo depende de você, Leilin sorriu, com os olhos cheios de antecipação. Ele não fez isso porque estava entediado, mas porque queria confirmar algumas coisas através desse garoto. Por exemplo, ele queria saber se existiam organizações mutantes, bem como outras portadoras da linhagem. Depois que Xavier demonstrou suas habilidades, ele imediatamente se transformaria em um imã e atrairia muitas pessoas que pretendiam usar seus poderes. Isso colocaria o garoto em uma situação perigosa, mas isso só serviu para animar Leilin enquanto assistia. Não me decepcione, meu jovem. Leilin olhou para a figura que ainda estava treinando no porão. O fantasma da cobra agora cresceu e o sorriso de Leilin se alargou.
Xavier só acordou deste estado inconsciente na manhã seguinte. Ele coçou a cabeça e murmurou: E? O que aconteceu comigo? Asterisco Pet. Asterisco de repente, um pedaço de madeira da mesa que ele usou para se sustentar tinha sido arrancado, fazendo com que ele caísse no chão novamente. O que? Esta mesa de madeira é realmente instável? O adolescente exerceu mais força, e seus olhos ficaram maiores quando viu que o bloco de madeira era moído em finas lascas de madeira que caíam no chão. Esta situação. Não é que a mesa esteja fraca, mas eu fiquei mais forte. Xavier se levantou e olhou para as duas mãos. De repente, ele deu um soco no piercing de Strike. Asterisco Svi. Asterisco um assobio agudo e rugido encheu a sala, carregando o fole de uma serpente gigante. Um pequeno buraco foi perfurado nas paredes, causando poeira e madeira para cair. Parece que meu corpo se adaptou completamente ao movimento do punho da picada da cobra, e isso. Xavier olhou para as mãos, para as escamas que já haviam crescido em sua pele. Maestria completa do punho da picada da cobra?